Bom dia, Cláudio. Hoje, 17 de abril de 2024, na nossa reunião semanal do nosso projeto Aiki 50. Bom, como eu estou pensando no processo, né? A gente está gravando as nossas conversas para a gente ficar solto e para poder fazer brainstorming, né? Toró de Parpite. E aí a ideia é que eu já transcrevi, ou seja, o que eu faço? Eu pego o áudio, uso um software de edição de vídeo chamado CapCut, jogo o áudio para o CapCut, tenho pegado fotos meio que até aleatórias, né? Você vai ver que o último vídeo é legal porque tem as fotos e o filminho que eu fiz do nosso encontro no Pico do Jaraguá. Tá? Então ficou bem legal. Quer dizer, eu juntei lá, mas nem olhei ainda direito. Eu preciso making off esse, hein? Não, tá ficando bacana. E a ideia é assim, aí eu vou pro Google Docs, né? A gente tá com esse arquivo, eu criei um arquivo de documento lá. E aí o que eu faço? Eu monto no CapCut fotos mais o áudio, né? Aí eu exporto como MP4. Aí eu pego esse vídeo, subo pro YouTube. O YouTube, ele gera uma transcrição. Agora eu nem lembro que IA que eu coloquei lá para fazer essa transcrição, ou se é a transcrição do YouTube. Mas eu pego essa transcrição, copio ela, colo no documento do Word, né? Você vai ver que no Word, no Google Docs, tá? E você vai ver que assim, o título do arquivo, né, o título do link, ele vira cabeçalho 1, né, heading 1, né? Aí depois a transcrição eu ponho como heading 2 e aí eu vou num outro programinha que é uma extensão do Google Chrome que se chama ARPA AI. E ela faz resumos, né? Então, assim, o que eu achei mais legal é o que ele chama de takeaways. Takeaways, a tradução seria aprendizados, né? E aí eu gero takeaways e no final eu tiro o main ideas, tá? Aí eu copio e colo no documento do Word. Então, assim, a gente tem um mini resumo, que é esses dois. O mini é o main ideas. O takeaway já é um pouco mais bacana. E aí, o problema é que a transcrição que o Google está fazendo, eu achei até um software melhor para fazer transcrição. Essa transcrição que ele está fazendo, ela é meio... tem muitos erros. Mas como o próprio Google Docs vai aprontando os erros, você vai até achando e vai corrigindo. Então, o que eu recomendo como tarefa nossa, né? Para revisar nossos pensamentos, né? Que a gente até pode dividir, tá? Mas o ideal seria até a gente ver tudo. A gente abre o Google Docs, lá tem o link do YouTube, você abre o YouTube também numa outra página, né? E vai assistindo o vídeo e lendo. Dá pausa no vídeo E corrige. E eu tenho marcado com realce amarelo, tal, não sei o que. Eu estou usando amarelo, você pode usar outra cor, por exemplo, né? Se você não concordar com aquele realce, você põe outro. E tem também no Google Docs comentários, tá? Então assim, eu queria manter esse documento só corrigido, não acrescentar itens lá. Só corrigir, só para manter. Só corrigir, colocar comentários nossos, que ele fica à parte no documento, né? E porque aí fica um lugar só para a gente trabalhar junto, né? E criar um outro documento, né? Não sei se a gente cria um documento sei lá, separado, né? E o outro pode ver, mas não pode editar, para ter as nossas individualidades ali. E depois a gente gera um documento comum juntando esse. Eu estou indo no Toró de Palpite. Em termos de tarefas, legal. Obrigado pela grana, tá? Muito obrigado. Essa grana eu já liguei lá para a menina para ver se tem o HD. Se tiver, eu já vou buscar, tá? Aí, qual que é a ideia? Porque eu quero recuperar as imagens que estão nesse HD, né?
Ontem eu comecei a fuçar. Puta, cara, ontem o... Como é que é? Had a trip in the memory lane. Conhece essa expressão? Não. Tem uma viagem na Alameda da Memória, né? E eu achei uma pasta lá de Aikido que tinha um monte de coisa de tsurugi. Eu tinha feito um backup lá, fotos não minhas, inclusive, né? Aí achei os vídeos que eu tinha transcrito, eu tenho eles em MP4, isso aí dá pra gente subir pro... Aí fiquei vendo o vídeo lá do meu exame de faixa marrom, né? Do tranquilo, relaxado, mas não dá pra ouvir, cara, né? Aí eu já fiz umas marcas, assim, anotei os horários, porque depois a ideia é você pegar trechos, né? Trechos dos vídeos, e a gente pode fazer a narrativa em off. Ah, tá. Entendeu? Eu fiquei com vontade também de pesquisar e ver se eu acho IA de restauração de imagem de vídeo. Eu já vi de foto, de vídeo. Não, de vídeo tem também, tá? Eu preciso achar. Ah, mas deve ter sim, lógico. Né? Porque é o seguinte, tá muito ruim. Era VHS, cópia de cópia, assim, SLP, sabe assim, a velocidade mais rápida, que vem com baixa qualidade. E era o que a gente tinha na época, 92, cara. O exame foi 12 de dezembro. Não, e outra, 92. A questão, além das memórias, vai ser um arquivo histórico, né? Porque vai ter muita coisa inédita, né? Coisa sim. Não, e aí que tá. Bom, nisso aí a gente tem que aprender edição de vídeo, tá? Tô recomendando o CapCut aí, vou compartilhar isso com você. Na verdade, a ideia boa é a gente poder aprender várias coisas no processo. É verdade, não, né? porque nós precisamos de muitas ferramentas, né, para poder fazer. Não, então trabalho. Todas aí grátis. O CapCut é de graça, tá? Que eu tô gostando, que ele é mais simples. Tem um outro que eu adoro também, que é o DaVinci, né? DaVinci Resolve. Esse software, ele é power, ele é bem mais profissional que o CapCut, mas para essas coisinhas, a gente está ainda na fase do rascunho, né? Brainstorm mesmo. Dentro das tarefas, então assim, nossa primeira tarefa é assim, ir repensando, né, o que a gente conversa hoje, por exemplo, né? Fazer o resumo do resumo do resumo, né? Com o lance das fotos, eu já estou organizando por data do evento. Então eu vou gerar uma lista com as datas dos eventos. Não, e aí a gente também vai poder fazer isso, juntar com o nosso timeline, né? Pra gente poder Isso, exatamente. E assim, cara, a dificuldade no fundo era sempre descobrir que data que foi tal coisa. Por exemplo, essas coisas que eu peguei do Tsurugi, aí eu vou separar o que é foto minha e o que não é foto minha, né? Eu vi lá que tem muita coisa assim, baixa qualidade, naquela época as máquinas digitais eram 640 por 480, é isso mesmo, né? Legal que eu já tenho a inteligência artificial que ele faz o upscaling, então na foto dá para melhorar. Para vídeo eu tenho que pesquisar, eu tenho que começar a digitalizar as fotos. Eu já tenho o processo, né? É um processo que eu vou usar meu próprio celular, né? Eu vou usar o celular, que aqui ele tem uma qualidade legal, e eu montei um esqueminha de digitalizar o negativo, o slide, né? A maior parte é negativo, assim, pelo que eu vi lá da lista. Eu tenho uma lista dos filmes analógicos, né? Que é negativo, slide. E o que a gente tiver de fotos também, eu sei que tem as fotos, isso aí eu nem sei editar, preciso procurar. Eu acho que eu ganhei as fotos da Fazenda Maristela também. Acho que sim, porque quem estava tirando foto, quem que era? Era o Bueno? Era o Bueno, acho que as fotos lá são do Bueno. E Piracicaba já achei, tá lá, tá? Já sei onde tá, porque aí tem que digitalizar, tá no mundo analógico. Eu tenho organizado no mundo digital, que é o lance de recuperar esse HD vai facilitar o trabalho. Aí eu vou usar o software que é o Lightroom. E o Lightroom é para editar as fotos, melhorar as fotos também. Ele já deve estar com recursos de inteligência artificial também, né? Se não, tem outros que a gente pode usar.
Bom, a ideia é assim... Isso aqui, consegue? Não tem muito barulho? Eu consegui ouvir lá, a gente precisa até dar uma revisada nisso, né? Porque assim, a tese está perto. Mas a questão assim, todo esse processo, claro, a gente vai usar um monte de software, né? Inteligência artificial e tudo mais. Eu acho que o que eu estava falando era sobre que assim, cara, morreu muita gente já, cara. É? O Kawai Sensei, Adélia, Ono, né? Severino. O Ono faleceu? Eu esqueci, né? Porque é a realidade dele, não? O Ono é nosso herói. Seria uma boa. Então, assim, são muita... Cara, a bicho é uma puta de uma história, uma puta de um caminho. E assim, momentos de alegria que a gente teve, né, das festas, do encontro. A própria prática do Aikido, né? Quando é uma reflexão sobre a prática, né? Dá trabalho, é cansativo, né? Não, e aí você tem a questão aqui do companheirismo, né? Daquela questão vamos chamar o companheirismo da caserna, né? Uma coisa, às vezes você me pergunta, você é militar? Eu falo assim, não, eu sou marcial, não sou militar. Porque a nossa conduta é marcial, né? Nosso estilo de vida ficou marcial, porque a gente segue regras filosóficas, não disciplina, né? A disciplina militar, mas é uma disciplina diferente. Então, para mim, tem a ver mais com o marcial do que com o militar. Não é isso? Quando assim. Bom, é um conceito para a gente pensar com carinho. Mas eu acho assim, as artes marciais, que é diferente de técnica de combate. Sim. Eu lembro que o Sensei Severino levou um cara lá, que ele era MMA, alguma coisa assim, e ele ensinou pra gente a diferença entre técnica de combate e arte marcial. Sim. Obrigado. É isso mesmo. Técnica de combate você tem que destruir o cara no menor tempo possível. A arte marcial não. E no caso da arte marcial do Aikido, o objetivo é controlar o outro. Primeiro, que ele não faça mal para você, que ele não faça mal para outras pessoas ao redor, e se possível que ele não faça mal a si mesmo. Não. Também. Aí vem para esse sentido da palavra arte, né, primo? Que é uma questão de uma questão artística, de qualidade, de equilíbrio, de filosofia, movimento. É uma arte, né? E por ser arte é muito difícil, né? Ensinar técnica é uma coisa, ensinar arte é um desafio. Mas porque no fundo é o seguinte, é bem criado do artista, né? Pega um escultor, vai. Ele vai ensinar técnica para alguém, o cara aprende a técnica e vai desenvolver a sua arte, né? Não é isso? Tem uma frase do Rodin muito legal. É isso aí. Que perguntaram para ele o que ele acha das técnicas. Não, muito importante, você tem que aprender todas as técnicas e depois jogar tudo fora. Fazer do seu jeito. É isso aí. Então, mas como arte, cara, eu acho que eu não virei um artista, não. É que a gente desenvolve sensibilidades que antes a gente não tinha, Bruno. E essa sensibilidade vai virando arte. Lembrei da frase do Kawai Sensei. Tem gente que Aikido tem e Aikido não tem. Tudo teoria. Não, isso é muito teoria. Cara, vê as fotos dele, e assim, eu vi as fotos de 92, quando o Dosho veio, né? E depois ele mais velhinho, nas últimas fotos, assim, porra. O tempo é cruel com todo mundo, né? Eu lembro aquele locutor de futebol, um locutor, não sei o nome dele, ele narrava assim, no transcurso da narração, e o tempo passa. Eu lembro desse cara. É isso, cara, o tempo passa. Passa pra todo mundo, né? Mas agora que estamos mais perto do fim, né? Primeiro, vem esse saudosismo, vem essa história de contar as histórias, essa vontade de
Eu tô querendo liberar o acesso, assim, passar o link do YouTube pro meu filho, assim, sabe? Porque as histórias são divertidas, cara, são... É passar um bastão, né? Tem a tua autorização para compartilhar com ele? Óbvio. Uma coisa para a gente lembrar também é de pensar, ou seja, o que a gente produzir, vamos usar um modelo de negócio, vamos criar alguma coisa, tipo uma parte free, uma parte premium, né? Pode ser, mas vamos começar primeiro, né? Mas pode, acho que a gente pode. Acho que o céu é o limite, né? Vamos produzir primeiro, né? Vamos expressar. Porque qual que é? A questão é a seguinte, eu entendo. Se você pensar como um produto, quem vai consumir esse produto? E a nossa turma só quer as coisas de graça, né? Mas então, quem vai consumir o produto? Você pegou a melhor posição. Lógico, olha lá, deixa eu dar uma olhadinha para trás agora. É que você não viu a... Feinha eu pegava, não é feinha, é porra nenhuma. É. Mas como é que dá uma coisa que não é muito divulgada, primo? Então qual que é o público, entendeu? Essa é a questão, não sei se vai ter público para gerar um negócio, né? Porque a ideia, acho que a gente fizer para o nosso consumo e abre, porque depois a gente vê como é que vai ser a aceitação. Isso para nós é um registro, não é nosso registro, nosso. Que nós estamos, a gente podia fazer um registro particular, sem divulgar para ninguém, mas não, a gente pode, em função do que acontecer, divulgar. Eu confesso que eu gostaria de compartilhar toda a minha coleção de fotos, né? Sim. Agora vídeos. Então, acho que isso pode ser no canal, né? Tem o canal do IQ 500, aí tem as subseções, sei lá, não sei. Você pode colocar todas as fotos na parte premium, não sei, pode, aí sim vale, porque você tem toda uma história, né? Diferente desses nossos comentários. Eu queria ser rico para dar isso, sabe? Não queria nem cobrar. Caminhante, não há caminho, o caminho se faz ao andar. Cara, a gente tem que sair fazendo. Tem o Richard Feynman, que é um físico, participou do projeto Manhattan, tá? Eu cheguei a ler os livros dele. O cara é muito fera, muito gente boa. E tem um pôster dele no seriado Sheldon, Young Sheldon, né? E o pôster diz o seguinte: começa a aprender as coisas do jeito que dá, da forma bagunçada que for. No seriado do Sheldon tem um pôster dele? Não, é que assim, esse pôster me chamou a atenção, eu quis ler o que era, né? Ah, tá. E a frase é isso, né? Ó, cara, começa a aprender as coisas do jeito que dá, na bagunça que for, na ordem, não precisa ter ordem. Começa, né? Começa, né? E nesse sentido, essa noite foi produtiva, né? Eu consegui... Você falou do Sheldon, lembrei, porque o Sheldon que foi o seriado do Oppenheimer, né? Que era
Não, Você falou? Não, o Oppenheimer tem um cara que é o Feynman. Então, tem um filme, mas você falou, o ator principal é o Sheldon, né? Não, o Oppenheimer? É. Não. Não? Não. O Sheldon está falando daquele filme, aquele seriado que ele faz The Big Bang Theory. Não. É que eu tô pensando do Sheldon, do seriado que ele é um gangster. Quem fez o Oppenheimer? Não, esse é o Shelby. Shelby, assim, é verdade. Shelby. Isso. É esse ator. Uhum. Esqueci o nome dele. É o que fez o Oppenheimer, né? Eu sei também dele. Mas é que você falou, eu lembro, entendi. O Sheldon é o do Big Bang. Mas é verdade, a questão que nós falamos antes o poder da iniciativa, né? O fato de você ter a iniciativa é que motiva o resto, né? Você começou. Mas a gente tem que ter iniciativas e acabativas. Né? É o seguinte, eu coloquei já, até nosso último encontro, já está lá no documento, os 4 vídeos já estão lá, né? E agora que eu estou pegando amanhã, hoje à noite eu já subo o de hoje. Tá. Né? Pô, sou obrigado agora a cumprir minha tarefa, porque agora você jogou tudo no meu colo. Bom, você tá atrasado, hein? Não. Vou lá, eu vou ler e vou fazer a... Vamos fazer do jeito que dá, cara. Beleza. E a minha sugestão para você e para mim é criar um arquivo um documento à parte, onde a gente vai assistindo o vídeo, corrigindo o arquivo principal, copiando e colando as sínteses, as highlights, ou escrevendo as nossas ideias em outro documento. E depois a gente compartilha. Para já destilar a informação e já deixar pronto para a gente poder expressar. E aí a gente vai pegar. Que tem assim, tem a transcrição, tem essa síntese, esse pequeno resumo que a IA fez. Aí tem as nossas anotações, nossos comentários sobre o texto. Né? O legal de comentar no documento é que ele já está na parte que você está comentando. Sim. E você abre. Opa! O Zé também me deu um problema. Você cancela. Presidente do Banco Itaú, eu não sei que porra, não entendi nada. É tudo um 71 essas porra, cara. Mas aí, o que a gente tava falando? Bom, hoje a gente discutiu sobre os métodos. Sim. Né? É que a gente, depois de tudo isso pronto, a gente pode, na hora que for comentar as fotos, fazer a nossa própria locução, né? Que aí você tá no lugar parado, tranquilo, a gente pode criar uma situação lá para poder falar sobre os assuntos. Nesse momento, o senhor precisa aprender também, mas assim, o que a gente vai fazer? A gente vai estar os dois sentados do lado do computador, com câmera para os dois, Sim. Imagem reduzida na coisa, a gente vai estar vendo a foto E comentando a foto. Né? E tem um comentário das fotos, dos vídeos também. A gente pode fazer comentário dos vídeos. as fotos. E as histórias que nós estamos contando? Será só narrativa ou vai ser Não, também... a gente pode criar ilustrações se não tiver foto, né? A gente pode usar a própria inteligência artificial para criar imagens também, alguma coisa assim. Porque a ideia é assim, é ter uma imagem, né? Pode ser vídeo ou imagem, nossa narrativa, né? Porque no fundo assim, nós é que estamos controlando essa narração, né? Ou seja, a narrativa é nossa, dessa história de 50 anos. Né? Quem quiser, faça dele. E sei lá, eu acho que o processo está mexendo comigo, cara. Que bom. Você quer saber assim, tá? Ontem foi emocionante no sentido que eu me emocionei ao ver pessoas que já se foram. Naturalmente, Ceci Severino mexeu mais, Bea Adélia também mexeu mais. Mas até assim, Seu Lemos, o Kawai, sabe assim?
Então é muito doido isso. E como as pessoas foram envelhecendo, né? Nós, né? Mas todo mundo, porra, meu filho, bebezinho no casamento do CC Severino, né? Você também foi no meu, não foi? Você também foi? Fui. Puta, o teu casamento é uma coisa à parte ainda, dá um vídeo à parte. Eu tenho foto. Aí você fotografou? Não, dá pra gente fazer. Não, a gente Eles estavam lá, inclusive, né? Você levou ele, levou a tua esposa, né? Não, e foi muito emocionante o casamento. Eu acho que eu gravei você cantando, cara. Oh, que bom. Eu tenho... Aquela foi um ato de coragem. Não, cara, eu achei lindo o presente que você deu pra Adélia, cara. Achei lindo. Ato de coragem. Eu cheguei porque na época eu cantava no coral, eu me empolguei por isso, né? Mas eu vou cantar também. Aí eu cheguei pro professor de música e falei assim, preciso cantar essa música aqui. Quanto tempo você acha que eu posso cantar? 1 ano. Eu falei, preciso de 1 mês. Só pra pegar o enquadramento. Porque eu não canto nada, né? Mas foi muito bonito, cara. Foi um gesto de amor, assim, que foi surpresa pra ela, né? Ela não esperava. Ela já ficou assim, ela vai desafinar. Ela até assim, tipo, não te conheço, né? Assim, saindo de fininho. Mas o pessoal... Mas então, a questão é justamente isso, é o ineditismo da hora, né? Porque mesmo que você cantar mal, todo mundo gostou, né? Pelo ato em si, né? Porque não era um cara, não é um cantor nem nada de cantor. Ato de coragem. É ato de coragem, pô. Eu falei, eu vou cantar, né? Porque é o seguinte, o casamento é meu, se eu errar, eu que errei. Uma boa postura do que a gente está produzindo. A gente não precisa ser perfeito. Sim, de modo algum. Nós estamos contando como nós vimos, vivemos e experienciamos tudo isso que nós estamos falando. Agora, a gente pode provar, né? Porque tem as fotos, tem as imagens, mas tem um lado oficial, tem um lado dos fatos em si, mas tem a nossa experiência na vivência que aconteceu, né? Então, mas fora assim, os erros que a gente vai cometer, a gente depois pode fazer uma parte de bloopers, né? De erros de gravação. Eu acho super legal isso, cara. É bom, é legal, né? Eu gosto também. Erros de gravação, fazer um vídeo contando a história do vídeo, né? Então, tem um conceito interessante do tipo, quem é nosso cliente, ou seja, quem é a persona. Sim. Ou personas, né? No fundo ele está fazendo para nós dois. Sim, nós somos os clientes, porque a gente está querendo fazer justamente um ato. Agora, que nós... Para quem a gente quer mostrar? Mas o que nós combinamos? Que nós vamos compartilhar aquilo que nós queremos para nós. É isso. Porque nesse caso não é uma questão comercial, né? Que nós estamos fazendo para nós. Agora, quando você vai passar para o comercial, aí pode ser que dê outra roupagem, né? Mas nesse sentido, assim, é para nós dois, para os nossos filhos, para a comunidade do Aikido, né? Nossos amigos, acho que tem muita coisa aqui. E, por exemplo, assim, eu vi que tinha... Quando eu vi essas fotos que não eram minhas, caralho, eu perdi um monte de festa, perdi um monte de treino, um monte de seminário que eu não fui. Eu também. Né? E hoje eu fico com aquela sensação de FOMO, né? Fear of missing out. Né? Não dá pra fazer tudo. Não dá. Né? Que outra, Plínio? Imagina, se você... Lógico. E outra, a gente... O Aikido pra nós é vamos chamar assim, um complemento da nossa vida. A gente não trabalha com isso, a gente não vive disso. Então, você é obrigado a centrar fogo naquilo que você precisa te manter. Então você acaba abrindo mão de uma coisa que você gosta para ter que trabalhar, como todo mundo faz, né? Agora, o cara que trabalha com isso, né, ou vive disso, então ele vai ter que ir em todas, não vai perder nada, ele vai querer... A gente, mais ou menos, a gente tenta acompanhar, mas não dá para fazer tudo. Não tem perna, não tem braço. Mas eu vendo isso, cara, meu exame de faixa azul para marrom, eu não vi o do Guilherme ainda, eu precisava rever, mas hoje eu só vi o meu e o do... Tranquilo. Do Carlos Alberto, porque assim, eu lembro do Guilherme falando, sim. Mas não ficou gravado. Tá. Ou tá inaudível. A gente pode falar, colocando no áudio. Coloca na áudio. Cara, eu tomando porrada e ouvindo a risada do Guilherme lá, tranquilo, relaxa.
engraçado. E E foi... Mas assim, meu, eu nunca fui bom tecnicamente, assim, quando eu me vejo assim, eu fico meio... Sim, não. Sabe qual que é o nosso problema? Treino. A gente frequentava, mas o treino mesmo, a gente não tinha... Uma coisa que eu percebo é uma questão interessante que eu acabei lendo isso, as minhas leituras lá, porque tem uma parte na Bíblia que fala dos talentos. O Senhor chegou, ele dividiu os talentos, ele deu 5 para um, 3 para um e 1 para o outro. Ele falou assim, ó, vocês vão ficar com esses talentos aqui, na realidade talento... Era moeda. Era moeda, mas você pode colocar talento como talento mesmo, né? Aí quando eu voltar eu quero o lucro disso. Beleza, quando ele voltou, pediu as contas, né? O que tinha 5 fez 10. Pô, isso é bom, hein? O que tinha 3 fez 6. Bom. E o que tinha 1? Ele chegou lá e falou, ó, ele pegou num papel, estava embrulhadinho e devolveu 1. Ó, é que eu sei que o senhor é muito severo, então eu não quis perder, então eu peguei e enterrei. Ele falou, servo mau. Você podia pelo menos ter aplicado no banco e ter ganhado os juros. Ele queria o lucro, né? Não queria o dinheiro de volta. Então, aquilo que você tem, você vai tirar. Vou tirar esse do seu 1 e vou dar para quem tem mais. Então. Eu acho meio justiça bíblica. Não, mas isso quer dizer o seguinte, é que você, na realidade, esse é seu talento. Mas uma outra parábola que fala que ele fala servo bom e fiel. Então ele fala servo bom e fiel. Ele não fala servo bom e inteligente, servo bom e astuto, servo bom, ele fala fiel. E nesse aspecto, a fidelidade é mais importante do que a capacidade. Porque a fidelidade traz capacidade, mas a capacidade às vezes nem traz fidelidade. Então quando você é fiel, quando nós somos fiéis naquilo que a gente acredita, não sei o que, então dá a você uma certa... Não vou dizer, o que faltou para nós é que a gente não treinou tanto quanto precisava. Só isso. Nós somos o servo do talento. Não não fizemos nada com esse talento. Não. Eu estou deprimido agora com essa sua história. Não. É que essa é uma história. A outra, da fidelidade, ele fala o seguinte... Escolheu mal a história. Não, servo bom e fiel. Eu quero falar da fidelidade. Não do talento, é da fidelidade. Porque eu entendo que nós somos fiéis àquilo que nós acreditamos. E essa fidelidade traz justamente esse respaldo que a gente está fazendo agora. Mas você é um cara que no Aikido você é talentoso, só que você não se dedicou. Sim. O Guilherme é talentoso, não se dedicou. Eu não sou talentoso, eu não tenho essa inteligência sinestésica corporal, né? E no fundo, assim, eu percebo as minhas limitações, né? Sei avaliar quem é bom e sei que eu não sou, né? Mas fico triste de não ser, né? Então... Mas você lembra da história do Jazão, do Ulisses, quando ele foi fazer a viagem dele, que ele foi escolher a tripulação? Ele só escolheu os caras, ele tinha uma pedra a 100 metros, quem jogava o disco na pedra podia entrar na tripulação dele. Só tinha os tocaram 100 metros o disco, né? Aí chegou um baixinho lá e falou, eu quero ir também. Falei assim, não, você não tem porte físico, que é isso? Não, mas eu quero ir. Não. Mas o que tem que fazer para ir? Tem aquela pedra lá, você tem que pegar esse disco aqui e jogar na... Se você conseguir alcançar a pedra, você vai passar. Mas tá bom. Ele pegou o disco, só que ele, em vez de jogar como todo mundo joga, ele jogou assim, Aí foi batendo na água e bateu na pedra. Ai, cara, entrou. Legal, inteligência. Cara, então, é justamente, Plínio, às vezes a capacidade física, a capacidade técnica é um atributo seu. Agora, tem outros atributos que você emprega na sua capacidade, não é só um específico, não é só o sinestésico, ou a plástica, tem outras coisas. Você conhece a história da viagem de Shackleton? Sim, na Antártida? Sim, ele deixou o grupo lá e foi buscar ajuda? Pô, bicho. E salvou todo mundo. Pô, mas o trajeto que ele fez num barquinho meia boca, bicho, naquele mar do caramba lá? Eu li um livro dele. Eu sei, eu vi também. Mas assim, ele fazia um negócio, porque é o seguinte, ele sabia da dificuldade que era,
Na verdade, o livro dele é lido nas escolas de administração. Cara, como um case do cacete. E ele, por exemplo, assim, ele marcava, ó, tem que estar lá no pier, tal hora da manhã. E ele sabia que nem todo mundo tinha relógio, que o pessoal mais longe tinha que chegar mais cedo, dar um jeito. Então, assim, só chegou lá os caras que sabiam se virar. Sim. Quem não conseguiu chegar não era fazer parte da expedição. E foi o único, assim, foi o primeiro ou o único exemplo de todo mundo comia a mesma comida. Sim. E tinha um puta de um lance da Marinha, separação, a Marinha inglesa. Comandante, os caras... Comiam a mesma comida, né? Eram bem, assim, tinha o lance de ser bem tratado, respeito. Então, assim, foi... cara, esse cara é meu herói. Ó, você lembra quando ele conseguiu atravessar o mar, aquele puta mar trágico? Aí ele chegou num lugar que ele tinha que chegar aqui onde tinha ajuda. Só que ele chegou do outro lado da ilha. Ele tinha que atravessar a ilha. Só a caminhada a pé também, eles fazem até hoje. Gente que quer passear na Antártica faz essa caminhada a pé pra saber o caminho que ele fez. Cara, puta de um caminho, bicho. Era um caminho porque era íngreme. Imagina, eu fico pensando, pô, o cara tinha bússola, lia mapa, o cara tinha que ter uma... O cara devia ser ninja, bicho. Pra saber que o abrigo ficava do outro lado, ele tinha que atravessar a ilha e saber que direção que era. Porra, bicho. E aí que é o seguinte... Eles tinham bússola. Lógico. Não, eu fico pensando porque é o seguinte, a questão dele era com o grupo dele. Ele falou assim, não, meu grupo precisa salvar todo, salvou todo mundo. Conseguiu chegar todo mundo lá, salvou. Agora, tem uma história legal, agora, tem um livro também, não sei se é verdade, né, mas acho que é. Na época da União Soviética, que ele mandava todo mundo, mandava os desafetos por Gulag, lá para a Sibéria. Aí conta a história de um grupo que fugiu daquele Gulag na Sibéria, andou mais de 1000 quilômetros para atravessar. Porque eu lembro do lago Baikal, né? Era perto do lago Baikal. Atravessar, contornar o lago. Eu creio que é o lago mais fundo do mundo, exatamente. Ó, precisa mergulhar lá, né, Pinhão? Nem fudendo. Aí ele contou. Eu tava lembrando da nossa viagem para Brones, isso aí é outro capítulo. Outro capítulo, cara. Lembra que a gente desceu, quando a gente chegou lá, todo mundo desembarcou no barco e foi nadando pra praia? Não, foi desembarque da Normandia. Não, e quando ele pisou em terra firme, a gente ficou, sei lá, 5 dias, né, no barco, né? A gente andar de marinheiro, né? Você ia contrabalançando o barco. Exatamente. Então, e é um livro também que fala desse grupo, acho que só 2 sobreviveram. E aí... E eles conseguiram, 1000 quilômetros, cara, a pé. Eles tiveram que atravessar o deserto de Gobi, que é lá na Mongólia, lá. Eles estavam sempre na linha. E foram sair na Índia. Para poder, cara, então, para você ver que, ou seja, essa questão, eu entendo que essa questão da sobrevivência, né? Eu te garanto que se colocar a nossa geração nessas baladas, não sobrevive ninguém. Nem em lugar, nem em outro. Olha, porque a gente não tem essa expertise. Não, e a gente, como homens urbanos, pessoas urbanas, né? Imagina, a gente não tem. Deixa a gente na Antártida, imagina, no meio do mar. Cara, bicho, eu não fico pensando no cara lá. Não, o Papillon, a história do Papillon. Do Papillon, da fuga da Ilha do Diabo, né? Exatamente. O banco dele era um cu, né? Mas então, acho que para nós é isso, mas eu acho que essa nossa, eu acho que o Aikido para nós, eu entendo como se fosse uma espécie de rito de passagem, né? Porque a gente começou moleque, né? Para melhorar a nossa... Não, eu acho assim, a palavra do, né? Caminho, é um caminho, a gente pegou esse caminho, percorremos dentro das nossas possibilidades, das nossas limitações, né? Claro que o sucesso tem a ver com uma dedicação maior, que aí você vê a dedicação do C.C. Severino, do Wagner Tome, né? Todos esses caras que se destacaram, né? A questão dos caras que escolheram dar aula mesmo. Eu lembro que quando o Wagner Tome, a gente estava chegando na aula junto, e ele falou para mim que ele tinha decidido, ele era, acho que desenhista, né, artista e tal. Sim, é verdade. E ele tinha decidido dar aula de Aikido. E eu fiquei emocionado, né? Pô, uma força, né? Tanto é que se precisar... Não, e outra,
E ele fazia Kung Fu na época, lembra? Não, fazia Kung Fu e Tai Chi. Tai Chi, Ele fazia Kung Fu na época. Eu falei, pô. Cheguei. Até hoje ele dá aula de Kung Fu e Tai Chi. Não, eu assisti umas aulas dele na Lapa na época, ele dava aula de. E é muito legal. Eu fiz Tai Chi também quando eu estava na USP. Ah, é? Com um instrutor argentino. Salomão Vinitsky. Lalo Vinitsky. E aliás ali tem uma história legal. Ele depois foi dar aula na Faria Lima, eu fui lá ter aula com ele. Cara, tinha uma secretária linda. Essa merece gravar, cara. Mina linda. E eu cheguei, né, todo meio íntimo dele, não sei o quê. E eu cheguei assim, eu fui em direção à mina, a mina virou a cara, assim, não me deu bola. Eu ia pedir as coisas, a mina minha me destratava. Eu falei, caralho, o que eu fiz, né? Sei lá, espero não ter ofendido. Eu não falei, não tinha falado nada, não podia ter ofendido. Só cheguei, né? Só cheguei. Aí, essa história é pro Gui, meu filhão. Aí essa história, e aí é o seguinte, aí assim, e a mina lá nada, e é muito bonita a menina. Naisande é o nome dela, linda. E ela, aí um dia, eu fazia aula, então assim, num dia, uma menina lá do curso de Tai Chi me ligou, me convidando para uma festa na casa dela. Eu falei, nossa, eu nem conhecia a menina, eu não conhecia. Não, é que é o seguinte, eu acabei de chegar, tal, não sei o que, então essa festa também para juntar as pessoas e tal. Pô, você tava com cartaz danado, hein? Não, aí eu falei, pô, tem boi na linha. Tem boi na linha. Aí, cara, eu fui pra essa festa. Eu entendi, você já foi com o pezão atrás. Né? Não, eu falei, não, tem boi na linha, eu preciso checar, né? Aí fui pra festa, eu firmei e tal, não sei o que. Chegando na festa, não conhecia ninguém. A única pessoa que eu conhecia era a Naisante, né? Que tava lá na dela, não me dando bola, nada, mas, né? Tinha um casal, não sei, tinha poucas pessoas. Cara, e eu fico nervoso em situação social, porque eu gosto de conversar e de interação, né? Ninguém se conhecia, com um clima. Aí eu comecei a falar bobagem, né? Brincar, não sei o que, integrar as pessoas, que eu gosto dessa questão da integração, né? E a Naisande ali, meio quieta, tá, não sei o que, caramba, bicho, que porra é essa? Aí eu fui, falei, porra, não vai render nada, tá tudo, porra, não tinha, foi uma coisa forçada. Eu falei, quer saber? Aí eu falei, eu vou testar. Então, pessoal, eu tenho que ir embora, não sei o que e tal, muito obrigado, não sei o que, agradeci todo mundo, né? E fui me despedindo e tal, não sei o que, né? Agradeci a dona da casa, que recebeu a gente super bem, tal, foi super legal, tal, gente. E fui embora. No que eu tava chegando no portão, a Naisande veio. Não acredito. Ela veio, eu falei, filha da mãe, né? Aí não sei o que, e eu tava sem carro, né? Vamos andando junto, tal, não sei o que, vai conversando. Aí começamos a conversar. Na festa a gente não conversou. Começamos a conversar, tal, não sei o que. Aí chegamos perto da Faria Lima, era perto da Faria Lima. Falei, vamos ali tomar alguma coisa na lanchonete e tal. Aí fomos pra uma lanchonete ali, fomos bater no papo e tal, não sei o que. E na hora de ir embora, eu falei, olha, eu vou chamar um táxi, quer carona, né? Quero. Eu falei, onde você mora? Você quer que eu te leve em casa? Ela meio reticente. Aí eu, vamos pra minha? Vamos. Cara, eu não acreditava, bicho, eu acreditava. Por que ela fez tanto charme? Coisa de mulher que a gente nunca vai entender. Eu não quero, eu descobri que eu não tenho capacidade cognitiva para entender as mulheres. Ou seja, quanto mais interesse ela tinha, menos ela queria te dar bola. Não, ia sei lá o que era, né? Depois eu cheguei a perguntar para ela, mas ela me enrolou na resposta. Assim, eu não lembro de uma resposta pragmática, né? Ela falou que ela ficou nervosa, que ela tinha se apaixonado por mim, não sei o que e tal. E assim, a mina era linda e ela tinha um cabelo que vinha até a cintura. Caramba! Né? E um cabelo lindo, assim. Linda. Ariana. E ela... Eu lembro que eu tava deitado, ela sentada de costas pra mim, aquele cabelão. Cara, que cena linda. São essas coisas que ficam na memória, cara. E era louco, porque assim, dia seguinte eu ia mergulhar com um amigo meu suíço.
E ele foi me buscar de manhã. Tá? Então a gente acordou e falei, dá pra dar uma carona pra ela também e tal. A gente levou ela pra um lugar mais legal. Mas, cara, que história assim, que menina linda, bicho, linda. Só que é aquelas coisas, né? O coração tem razões que o próprio coração desconhece. E a coisa foi até um tempo e depois acabou, assim, sabe? Você não tem... Mas lembro com o maior carinho, gratidão. Por isso que você... Tudo por causa do Tai Chi, hein? Santo Tai Chi, Santo Tai Chi. Bom, nesse aí no capítulo à parte, né? Porque Tai Chi e Aikido sempre teve as histórias amorosas. Sim, sim. Né? Somos irmãos, lembre-se disso. É verdade. Isso tá no Off Records. Mas o Aikido ainda tem uma vantagem, porque o Aikido tem o toque. Sim. O Tai Chi já não tem, mas o Aikido... Você sabe que o que me incomodava no Tai Chi é isso, né? Era a falta... Na verdade, é assim, depois que você chega no nível, você tem toque. Sim. Mas demora muito para chegar lá. E a ideia é os catis, né? Os movimentos e tal. Mas essas histórias, assim... Cara, você sabe que eu me emocionei vendo as fotos do Severino, do casamento do Severino, assim, que... teve uma das fotos que eu vi lá... Porra, era uma festa que eu não fui, a Diva tava na festa, caiu pequeno, jovem, né? Assim, você vê ele crescendo, isso é muito legal. E, pô, a Diva tava, a Diva é uma mulher bonita, bicho, né? Assim, ela tava super bonita nas fotos. A Ariana também. Porque ela tem porte, né? Não, ela tem uma beleza dela, assim, né? Agora, a cara de felicidade do Severino, da Tereza no casamento deles foi muito legal. No seu também, cara. O seu assim... Eu lembro você, Adélia, assim, eu fiquei babando, assim. Vocês estavam lindos, os dois, assim. E todo mundo, um carinho por vocês. Ali foi um evento, os filhos dela, sabe? Assim, porra. Então, assim, isso foi muito legal. E eu não sei, se eu não me engano... Sabe que foi a primeira vez que o Gui falou alguma coisa? Você vai perguntar pra Ana. Que ele fez alguma coisa a mais, não sei se ele falou ali, foi. Mas foi muito legal, seu casamento foi muito legal também. Então, cara, eu te falei, né, que semana passada, na quinta-feira, fui no velório da mãe do meu amigo, né, mãe do Zico. E ali também foi um momento que, assim, muito emocionado, porque a família deles, a casa deles era o centro, né, porque 5 irmãos. O Zico e o Joel estudavam no colégio com a gente, então a gente conhecia os dois, né? E a gente tava sempre lá, a casa era aberta, você chegava e entrava, né? E a gente sempre foi muito acolhido pela Dona Olga, o seu Valdo, e no dia do velório lá, o Joel, né, falou que, olha, a gente não percebeu o valor do que a gente tinha porque a gente estava dentro daquilo, era a nossa família era daquele jeito e tal. Mas pela visão da gente, ele falou, não, como vocês viram, a gente assim, a gente se sentiu muito acolhido lá, sabe assim, muito... Era um espaço, porra, eles tocavam, tinha um conjunto, né? O Ivan tocava a bateria, que é o irmão mais novo, que ele era bem mais novo, assim, a gente tinha 15 anos, 16 anos, o Ivan tinha, sei lá, 5, 6, ele foi crescendo, e aí, né, no velório o Ivan me contou que ele virou baterista, né? Virou baterista mesmo. Porque assim, o pessoal tinha uma bateria, eu nem lembro quem que tocava a bateria, e o Ivan, que era o menorzinho, ficava assistindo o ensaio. Quando terminava o ensaio, ele pegava e ia pra bateria e começava a fazer. Sabe aquela coisa da dedicação? E uma família, assim, todo mundo, pessoas maravilhosas, assim, né? Então, eu que sou privilegiado e sou grato, né? E, porra, eu lembro que... Depois é que eu fiquei sabendo com mais clareza, mas assim, eu era órfão de pai, o Taquinho órfão de pai e o Guilherme órfão de pai, né? E depois a gente estava conversando um dia e eu conversei com o Taquinho, não sei se com o Guilherme também, o Guilherme. O Taquinho também conhecia eles? Não, eu estudava o Taquinho e o Zico, na mesma classe. Tá. Eu, o Taquinho e o Zico estavam na mesma classe, o Guilherme estava um ano na frente, né? Precisamos falar da história que o Guilhermão, o Fernandão, o Joel treinaram Aikido com o Evandro antes de mim e foram que me motivaram. Tinha o Luizão também que treinava Aikido. E comigo foi o Bronzera, né? E com você o Wagner Bronzera.
Bicho, a história do Evandro a gente precisa reconstruí-la. Vai. Porque realmente é onde tudo começou, né? Pra gente, tudo começou. Mas, cara, essa história é assim, como a história do caminhante não há caminho, o caminho se faz ao andar. Né? E como as coisas vão se encadeando, e o lance, tudo que começou foi a Operação Dragão. Sim, Bruce Lee, verdade. Né? No fundo a gente foi para Aikido porque não tinha Kung Fu, não tinha na época. Né? E depois que a gente descobriu, quando eu vi Kung Fu, eu não achei tão legal quanto Aikido. Né? Porque era porrada. Cara, eu cheguei a fazer judô, né? Na Lapa, eu esqueci o nome do sensei lá, que foi medalha de bronze nas Olimpíadas. Não era aquela academia que tinha na Afonso Sardinha? Isso. Não. Acho que na Afonso Sardinha. Na 12 de outubro? Não, na que chega na 12. Lá de cima? Lá em cima. Lá em cima que chega na 12 caramba! Barão de Jundiaí? Lá em cima? Eu acho que é Barão de Jundiaí. Ela que chega na 12. Ela é a continuação lá da... É porque aquela que vem na Marginal, porque ela muda o nome, né? Aí na Mercedes ela vira Barão de Jundiaí. Isso. Barão de Jundiaí. E, preciso lembrar o nome dele, cara. Esse cara é muito legal. Gente fina pra caramba. A aula dele era ótima. Tinha outro professor que dava aula, eu não gostava, mas esse cara era legal. Então eu comecei judô com uns 10 anos de idade. As coisas assim, né? Aliás, parênteses, né? Nessa mesma idade, minha mãe me colocou no inglês no IASE. E graças a isso... Sou grato à mamãe. Claro, depois, mais tarde, quando eu estava já 15, 17 anos, ela me pôs a cultura inglesa. Melhorou. Mas o fato de eu ter feito IASE com uns 10 anos... Deu uma base boa para você, né? Não, era assim, a professora de inglês, porque os 2 primeiros anos do ginásio foi francês. Aí depois 2 de inglês, ginásio, né? Aí, cara, e a professora que dava aula de inglês era o terror do colégio. E era uma mulher lindíssima, os olhos azuis, assim, sueli o nome dela. Cara, eu era apaixonado por ela. E como eu fazia IASE, né? Você já tinha uma base legal. Não, ela fudia todo mundo, menos eu, né? E eu todo, né, pampeiro, assim. Aí isso foi na 7ª série, aí na 8ª, ela virou professora de português também, português e inglês. Aí eu me ferrei, porque meu ponto fraco era português. Aí eu tinha medo dela de português e deitava e rolava. Ela podia dar prova de inglês a hora que fosse, né? Eu sabia um pouco mais do que o conteúdo do colégio. Mas eu fui aprender inglês mesmo, fui fazer cultura. E como esse negócio da aprendizagem, tem que aprender do jeito que for. Sim. Porque assim, eu fiz a cultura, mas eu não sabia que eu sabia inglês. Aí eu fui estudar umas coisas, com fotografia, eu fui estudar, os melhores livros eram em inglês. Aí eu ralava no livro, dicionário do lado, ia ralando, né? E assistia muito filme. Eu lembro quando surgiu o VHS, eu queria comprar, dei um jeito, comprei, que eu queria ter, desculpa, não, eu quero aprender inglês, porque eu vou ver, né, com legenda. E quando eu tinha DVD, então, maravilha, porque aí você podia tirar a legenda, treinar melhor. E realmente eu sempre assisti muitos filmes. Só que eu só fui mesmo ser testado em 2006, quando eu fui para a minha primeira entrevista de trabalho em inglês, com o Mervyn. Você chegou a conhecer o Mervyn? Sim. Com o Mervyn, e ele... e eu fui aprovado, né? Assim, mais pela generosidade dele que outra coisa. E nesse projeto, 150 engenheiros, eu descobri que eu era um dos poucos que sabia inglês bem lá. Tanto é que o Mervyn elogiou meu inglês, meu vocabulário. Né? Porque você bem mostra tinha um grande vocabulário, né? Porque você estava na livros, né? Sempre... E sempre me ajudou. Que depois pintou o trampo da Malásia para saber inglês e informática. E que na Malásia, falando com o Gui, por Skype, né? Estava conversando com ele, era acho que 9 horas da manhã na Malásia, 10 da noite aqui em São Paulo. E aí tocou o telefone e falei, peraí filho. Aí eu falei com a pessoa em inglês do outro lado. Aí quando eu voltei para falar para ele, nossa pai, que legal! É mesmo? E isso despertou nele o lance de aprender inglês.
Aí o que eu fiz? Eu entrava nas viagens dele. Ele gostava de Pokémon. E não tinha vídeo direito na época, não sei o que. Eu sei que eu já estava usando os torrents da vida. Aí eu baixava os vídeos. O legal eram os filmes. Né? Os filmes, as histórias mais bem elaboradas, muito comoventes, muito bonitas as histórias. E eu assistia com ele, vira e mexe vinha em inglês ou até japonês, com legenda às vezes em português, ou às vezes a legenda era em inglês. E eu traduzia para ele. Né? Eu nunca esqueço que tem esqueci o nome do personagem, que era The Jewel of Life, que era a joia da vida. Né? Esqueci o nome, Arceus, acho que era Arceus. Mas eu só conheço o Pikachu, cara. Hã? Eu só conheço o Pikachu. Não, mas o Pikachu é o mais conhecido, mas esse Arceus, aliás, tem vários personagens muito legais. É? Muito legais, dos filmes. Os filmes. Eu gostei dos filmes. E esse assim, The Jewel of Life. Aí ele, pai, fala de novo. The Jewel of Life. Aí eu falei, fala filho. Ele, The Jewel of Life. Aí ele começou, né? Eu sei que assim, o que sempre nos ligava era assistir séries, né? Uma das primeiras séries que a gente assistiu era Once Upon a Time, que eu baixava, né? Às vezes eu conseguia legenda, às vezes a legenda não batia, e depois várias outras séries, né? Assim, várias. A gente, Dr. Who, ele me fez assistir Dr. Who, eu comecei a curtir pra caralho. No começo eu tinha um preconceito, porque o humor britânico é difícil. É difícil, né? Aí, e aí às vezes esse lance, ou não conseguia a legenda, ou a legenda não está sincronizada, vira e mexe, ele, pai, tira a legenda. Aí ele me forçou a prestar mais atenção, que a gente é meio usar a legenda como muleta. Sim. Né? E se bem que assim, todos os filmes, eu mesmo línguas que eu não manjo, chinês, coreano, eu presto atenção. E obrigado, eu consigo aprender essas coisas, né? Então e ele virou, eu tenho essa história pra te contar, ele virou o melhor aluno de inglês, aprendeu inglês rápido pra caralho, né? Lia legenda, né? Tanto é que um amigo meu foi visitar a gente com o filho dele, da mesma idade do meu filho, e vamos assistir tal filme, não sei, tem legenda, meu filho não assiste com legenda. Eu fiquei triste, né? Porque eu acho que isso, acho que eu ajudei tanto que assim, meu filho é fluente em inglês, né? E uma vez ele fez questão lá de ter um evento na escola dele, né? E ele, não, pai, você tem que vir. Então eu fui, né? Ele queria me apresentar a professora de inglês dele, mostrar o quanto ele era bom naquilo, né? E aí a professora depois veio conversar comigo, né? E ela falou, ele te adora, tal, não sei o quê. E ele fala que ele sabe inglês porque ele puxou você, sabe assim? Cara, essa história... Limpa um pouquinho aqui que tá babando aqui. Não, cara, eu tô com uma saudade dele, bicho, tá doendo. Escuta, ele não vai passear na Inglaterra, não? Tá do lado, pô. Não, ele vai, eu acho que ele vai pra China antes de ir pra Inglaterra. É mesmo? Vai pra China? Ele tá estudando chinês. Não acredito. Mandarim? Mandarim. Tirou uma nota alta agora na prova, na segunda prova dele. Acho que ele tá já no segundo... Mas por que chinês? Módulo. Porque, no fundo, ele queria ir pra lá pra estudar relações internacionais. Tá em jornalismo. Sim. Mas que, saber outra língua e jornalismo também é top. Lógico. Não, imagina, ele vai ser correspondente chinês lá no... Portugal é E lá, esse curso é curso fora do... sim, não é curso... curricular. Não é curricular. Não é curricular. Extracurricular. Extracurricular. E assim, ele acabou... Acho que o primeiro módulo ele era o único aluno. E eles dão estadia, comida grátis se você for pra lá. Então assim, vai ter que pagar a passagem. Espero que a Ana tenha dinheiro ou que eu consiga dinheiro de alguma forma para ajudar meu filho. Milagres de Deus, por favor. Pô, ele podia passar na Inglaterra, porque é do lado. Não, mas aí assim... Agora, teve uma vez, eu sempre brincava muito com ele de brincar de rico. Né? Imagina que estou ganhando na loteria, né? Então aí com essa grana, a gente tira um mês de férias na Inglaterra para treinar o inglês, um mês de férias na França para aprender francês, um mês de férias em Madrid para aprender espanhol, um mês de férias em Roma para aprender italiano. Né?
Pô, tem que ser mais um mês para aprender alemão na Alemanha, né? Não, aí calma. Eu sei que com esse negócio dele ter facilidade com o inglês, abre portas para Sim, tudo. sem dúvida. Lembra do Duolingo? O Duolingo é um aplicativo muito legal para você lembro, aprender sim, línguas. Sim, né? é verdade. Sim. Ele se empolgou uma época, ele começou a aprender russo, aprender... lá tinha até Klingon. Isso aí ele não se interessou, mas Klingon tinha a língua dos elfos do Senhor dos Anéis, né? E todas as línguas, né? Porque é a mesma estrutura básica para todas as línguas. E ele fez alemão, ele começou a aprender alemão e tal. Eu comecei a aprender francês. Eu lembro do filme do Último Samurai. Um amigo linguista. que é aquele inglês quando porque o Tom Cruise no filme, ele desenvolveu ele aprendeu a língua dos índios nos Estados Unidos, né? Aí o cara falou lá, e aí ele estava aprendendo japonês quando ele estava lá, né? O cara falou assim, nossa, ele sabe, isso é ele sabia. Então, aí o cara falou, um amigo linguista, né? Porque ele também era inglês e falava japonês. O tradutor deles era inglês. E ele começou a aprender japonês. E no filme depois ele aprende japonês. Então é muito legal isso. Muito legal. Então, é legal esses filmes. Eu tenho um filme que eu vi uma vez com o Bandeiras. Que o Bandeiras, lembra? Antônio Bandeiras? 13º Guerreiro. Porra, esse filme é muito legal. Esse cara. filme é muito legal. Muito ele legal. fica ouvindo que depois ele xinga o cara, como é que o cara sabe? É muito legal. Não, a cena que se passa é muito louco. Você está no cinema, eu vi no cinema, né? Aí daqui a pouco os caras estão falando a língua deles, você não entende nada porque a legenda só aparece porque quando eles falam inglês, que seria árabe, na verdade, é a língua deles. Né? Aí chega uma hora que você começa a entender umas palavras do cara. Né? E aí a frase que ele fala, que me arrepia de lembrar, né, quando ele começa a entender os caras, pô, como é que você sabe a nossa língua? Tal, não sei o que ele fala. I listen. Listen não é ouvir. É aprender. Não, é ouvir com atenção total para aprender. Mas você vê depois o chefe também entende ele. Não, você sabe desenhar palavras. Exatamente. Né? Aí ele desenha, né? Faz Deus é único e Alá é seu profeta. E o cara só olha e depois desenha para ele no outro momento do filme. Cara, eu acho que do ponto de vista... Mas você vê a capacidade do líder, né? Tinha a mesma dele, de aprender rápido. Não só do líder, mas aí assim, esse filme dá um puta de um debate, dá um paralelo legal com a nossa incapacidade atual. Sim. Né? Porque lá os caras não tinham celular, não tinha TV, não tinha série, não tinha filme, não tinha nada. Né? Nem livro tinha. Então os caras sabiam prestar atenção no mundo, aprender o que precisava aprender da realidade. Eles sabiam, junto com isso, eles sabiam olhar os sinais, né? Todos os sinais que tinham, os caras prestavam uma puta atenção e começavam em cima dos sinais a... Lembra da cena do filme que o cara vai lutar com o outro, ele apanha, sim, apanha, né? O outro queria entrar para ajudar de qualquer jeito, não, ele apanha, no final ele dá um golpe fatal e mata o cara e sai na boa. Sai na boa. Né? Aí o chefe fala pro dono do Bandeiras assim, com isso aqui, os caras vão ficar, os caras perceberam que as coisas que eles veem, as que eles não veem. Viu? Agora, essa capacidade. Mas o filme é muito. Pensar, esses detalhes do filme é muito bom. Esse filme, vamos assistir junto? Eu tenho ele lá em casa. Esse filme é do caralho. Do caralho. Não, mas hoje, comparado com hoje, o que acontece? Antigamente, você tinha que guardar as coisas na memória. Lembra que a gente memorizava telefone? Sim. Telefone, documento, tudo, né? E tinha tudo, né? E assim, hoje, o não exercício da memória, o não exercício do pensar, do refletir, do avaliar, é que está nos deixando mais burros. Aliás, eu li isso hoje, um professor de uma federal qualquer, falou assim, agora, depois da inteligência artificial, trabalhos, teses, dissertações, tudo que você imaginar, ele faz. Ou seja, os caras estão desaprendendo a pensar.
Deles aprenderem a pensar. Esse é o risco. O risco não é da inteligência artificial, é do homem burro. Do homem o cara vai usar folgado. a ferramenta, ele não vai mais pensar. E esse desafio, por isso que estou falando que tem que se exercitar de ler, assistir, escrever sobre o que a gente vai fazer aqui, tá? Só trazendo para o nosso projeto. E no fundo, retomar a nossa capacidade de pensar, refletir, né, sem ser 140 caracteres. Sim. Por isso que eu Aikido, nesse aspecto nosso, que uma coisa é você falar e ver o Aikido, outra coisa é você treinar o Aikido. Ou seja, nós treinamos. Isso deu para nós uma capacidade de observar o movimento, de avaliar o movimento, de você se posicionar em relação ao movimento, mas desses detalhes, lógico, né? Desenvolvimento, o Aikido exige muito desenvolvimento de consciência corporal. Sim. Qualquer prática física, né, de educação física, ela desenvolve a percepção corporal, a consciência corporal. Só que o Aikido, essa consciência, aliás, é o seguinte: você treina, porque a habilidade corporal é fazer sem pensar. Sim. É agir já. Mecanicamente. É agir corretamente, no momento certo, né? No tempo certo. E essa habilidade, com esse mundo mais virtual do que tudo, cara, as pessoas estão perdendo não só o tônus muscular, né? Mas essa integração com o mundo. Sim, né? é verdade. Isso aí dá uma tese, cara. Pô. Sem usar a inteligência artificial. Não, eu só tô... a gente está discutindo. Só um detalhe, desculpa, te interromper. Os últimos anos, né, antes da inteligência artificial, houve um decaimento muito grande na qualidade de todos os trabalhos científicos, todos. Todos, trabalhos, teses de universidade, de todas as áreas, Por quê? Porque os caras faziam para ganhar ponto, né? Assim, fazia, no fundo, assim, era um exército de estagiários trabalhando para o professor lá que era o orientador. Sim. Né? É verdade. E aí, assim, os caras só entravam em coisa que podia dar certo, então coisa já consolidada. Então, não houve investimento em testar coisas novas, aprender coisas novas. O cara só fazia na boa, né? Ele não fazia para testar nada, para falar, não deu certo. Eu vi um vídeo de uma física, não sei se é astrofísica também, ela falando da decepção dela na universidade, isso na Alemanha, cara. Tanto é que esse vídeo eu até salvei, porque assim, ela caindo de pau, tanto é que ela fez pós, fez não sei o que, papai, e não conseguia ganhar dinheiro, ganhava pouco, porra, lá na Alemanha, imagina aqui, né? Eu lembro que assim, isso é muito triste, porque no fundo é assim, da forma que a coisa está estruturada, né, que aliás contrasta com os Estados Unidos. Eu li o livro do Leonardo Modilounov, que é um livro que ele fala sobre o Feynman, né? Puta livro legal. Ele foi um cara que descobriu um negócio na física, ele foi contratado pela universidade por causa desse trabalho, e ele, na verdade, ganhou, é como se ganhasse na loteria, porque assim, ele ganhou, acho que tenant, né, que é você ficar professor... Efetivo, né? Super efetivo lá, ninguém pode te mandar embora, uma coisa assim. E ele podia estudar o que ele quisesse e fazer o que ele quisesse. Nossa! Né? E aí esse cara escreveu uma porrada de livros muito legais. O Andar do Bêbado desse cara, que é genial. O melhor livro de estatística que eu já li. Que ele ensina na boa estatística. Chama Andar do Bêbado? O Andar do Bêbado. Puta livro. Tem esse que ele fala do Feynman, que agora eu não lembro do nome. E tem vários outros desse cara muito bons. Né? E esses caras, assim, nos Estados Unidos os caras têm uma liberdade, pelo menos em alguns casos, né? De pesquisa, né? E de poder fazer. O Feynman é um personagem, assim, ele veio pro Brasil, aprendeu a tocar samba, ele deu aula aqui, esse é um cara que era um ser humano fantástico. Outro cara fantástico é o Marcelo Gleiser, que é o nosso astrofísico, só que ele está lá no exterior dando aula, esqueci aonde, lá na outra universidade lá.
Ele lançou uns livros maravilhosos, ele é um puta divulgador científico. Ele foi no Roda Viva, aliás, recomendo a entrevista dele no Roda Viva, que ele veio defender a importância do nosso planeta, né? Porque assim, tudo bem, tem a equação de Drake que diz que a possibilidade de tantos planetas habitados, só que, o que a gente tem é isso aqui, a gente tem que cuidar disso aqui. Essa ideia de que vamos acabar com o que tem aqui depois de procurar outro, é cagada. Cagada. E a entrevista dele lá no Roda Viva é muito legal, porque tem uns caras que meio pegam pesado nele, dá uma apertada, também, dá uma apertada, e ele sai na boa. E ele traz uma visão espiritual. Tá? Eu acho que ele é ateu, né? É aqueles ateus, graças a Deus? Eu acho que ele é desses ateus, graças a Deus, porque assim, ele traz uma percepção, e assim, eu acompanho ele já há um tempo, e já tinha visto outras entrevistas dele. Os livros eu preciso ler, tá na listinha lá. Mas ele é um cara que, muito bom, muito bom. E os livros dele são excelentes também. Assim. Um pouco, eu cheguei a ler alguma coisa, mas não li tudo. E ele é um cara que vai fundo nas questões. Outro cara que eu adoro, o astrofísico americano, Neil deGrasse Tyson. Eu te falei dele, né? Fora que é divertido pra caramba. Eu não entendo nada do que os caras falam, sabe assim? Mas eu adoro as coisas que eles falam. Tem umas horas que eu tenho que voltar ao vídeo porque eu não entendi porra nenhuma, né? Então, essa ideia de... A frase-chave do Neil deGrasse Tyson, assim, o universo não tem obrigação nenhuma de fazer sentido pra você. É verdade. Isso do caralho. Quer ir já? Vamos lá comprar umas coisinhas? A ideia, depois de a gente extrair essas coisas desse material, é criar um mapa mental nosso, onde a gente vai distribuir, vai reorganizar as ideias, como a gente vai... Lembra da gente falar do parte A, parte B, parte C? Né? Que como tem material, porque a gente vai classificar esse material. Ao classificar esse material, a gente vai ter noção de qual que a gente vai focar, e isso, na verdade, vai gerar uma lista de tarefas enorme. Tá? Que aí a gente vai depois pegar pedaço a pedaço, focar pedaço a pedaço. Vai extrair o melhor daquilo, sabe? Destilar. La crème de la crème. Aí que vem a storytelling, né? Que tem até os comediantes hoje que são feras em storytelling, tem que aprender essas coisas. E aí que a gente vai aperfeiçoar nosso lado contador de causa, contador de história e contador de piada. Sim. Né? E aí pode ser algo que tenha um valor legal, que a gente ganha pelo menos alguns afiliados ao canal, ou seguidores, sei lá. Em relação às tarefas, não se preocupe de ser perfeccionista nas tarefas, tá? Se você não terminou o timeline, não tem problema, daqui a pouco a gente retoma, faz, melhora. É um processo do ir e vir, né? Agora que a coisa está começando a tomar um certo corpinho, cada vez vai pegar mais, a dificuldade vai ser selecionar as coisas. Temos que escolher uma, focar naquilo e desenvolver. Depois a gente pega outra, né? Cara, hoje a Serendipity tá legal, né? Você viu? Cachorrinho? Lindo. Lindo cachorrinho. Adoro a palavra Serendipity. Então assim, a gente só tem que fazer e perseverar, tá? Isso que você está falando de se ter um objetivo é fundamental. O pessoal fala muito do foco, assim, de você visualizar seu objetivo, ter uma foto dele que vem do objetivo. Sim, exatamente. Né? Ele tem que ser visível, né? Tem que olhar para ele. Mas o nosso problema é definir o objetivo. Esse sempre é o nosso grande problema. É que nem quando você é moleque. O que você quando crescer? O que você vai ser? Você vai ser o que você viu? Salsicha. Não. Porque concorda que você não tem repertório para escolher naquela idade? Você vai falar porque você viu um filme, alguém falou com você, você achou uma profissão legal, mas você mesmo não tem ideia. Porque você vai definir a sua vida toda quando você tem 10 anos, 15 anos, você não consegue.
você idealiza uma coisa. Então, mas eu tenho um amigo que desde criança ele queria ser médico. E hoje ele é excelente mesmo. Sim, mas então, essa é a exceção que confirma a Eu tenho regra. uma admiração e uma certa inveja. Não, porque exatamente, mas é que tá. Quando você vem de família de médico, você vem da família. Não, ele não é família de médico. Então, mas se você vem de uma família. Sabe, que você... o vocação, o vocário, o Sim. chamamento. É a diferença entre vocação e chamada, né? Né? E- Vocação e Profissão. profissão, exatamente. Porque uma coisa é o vocário, né? Vocário, Outra coisa é o que chamamento. você faz para ganhar dinheiro. Quando você consegue casar as duas numa só, é maravilhoso, né? Mas esse é o Não, grande problema, né? Eu tô com um problema na área de sustento, que ainda é a base Sim. antes de ganhar dinheiro. Mas assim, você sabe que o nosso cérebro toma as decisões antes da gente pensar, né? Sim. Tudo que a gente já decide as coisas bem antes. Mas então, eu vi uma frase que fala o seguinte, ó. Que nós tomamos as decisões para nós é mais emocional do que racional, né? Então você toma a decisão em função emocional e usa a razão para explicar por que você tomou a decisão. Isso. Não é isso? Aí você vai pegar, ó, vai falar nós assim. Nós somos seres emocionais, não somos seres racionais. Exatamente. A gente chama que é racional, puta mentira, É. mas a gente usa a razão para Explicar, justificar as merdas que a gente vai Exatamente. fazer. Vou comprar um carro. Pô, por que não? O carro é seguro, airbag, não sei o quê. Porra nenhuma, você gostou do carro, pô. É bem isso mesmo, mas você vai usar tudo isso para justificar a sua compra. Então, aí tem um ramo da psicologia que é muito interessante, se chama dissonância cognitiva. Isso, exatamente. Que as propagandas de carro não é feita para você comprar o carro, Não. é feita para os caras que compraram manter a aceitação, né, de que fez a melhor escolha. Porque tem várias escolhas. Aliás, tem um livro muito legal do Schwartz, que é Barry Schwartz, que é o paradoxo da escolha. Sim, uma coisa assim. eu vi esse livro, muito bom. Aliás, você nem acha nem para comprar mais, tanto que ficou vendido. Não, e eu vi ele no TED, né? Ele fez uma palestra no TED, contando de quando ele vai lá comprar uma calça jeans. Sim. Né? Bem legal. Essa delícia de conversar com você é porque a gente se conhece desde jovem, desde os 15 anos, né? Rola Tem umas essas histórias rola um todas. ping-pong sempre bom, né? A gente adora falar bobagem e piada, né? E a gente coloca tudo num contexto, dá tudo certo. Contexto no contexto. Como fala, o contexto é meu, eu faço o que eu quero nele, né? O tu é teu? Não, então continua, Toninho. Uma coisa que eu ia falar antes, a questão da timeline, marca na sua timeline com negrito, faz uma marcação das coisas que podem virar histórias ou eventos mais importantes, para virar tarefa pra gente depois. Possibilidades, né? Tá? Então, o seu casamento com certeza é um deles, as histórias da W3, da Chai, né? Uma coisa que a gente pode colocar, não sei se você pode marcar, que vai gerar uma coisa, é o nosso primeiro e único filho. É mesmo, é uma coisa que a gente tem em comum, né, Claudinho? É outra história, cara. Cara, o primeiro e único filho. Outra história, meu. Eu tenho aquela foto com vocês dois lá no meu escritório, aquela história muito... Ele pequeno ainda. Agora, é louco, né? Porque assim, os sofrimentos dos nossos filhos, claro, a gente tem culpa nisso, tem responsabilidade, sim, não sim. vamos falar culpa. Responsabilidade. Mas também tem das mães e tem deles, nas Sim. escolhas que eles fazem, de como eles percebem o mundo. Exatamente. Mas então, é que a percepção deles, de alguma maneira ou de outra, também parte pela nossa influência, né? Que a gente poderia, em algum momento, falar sobre essas coisas para eles ficarem atentos, né? Mas não sei se não tem clima, se você não, naquele momento, porque quando você tem um filho, você quer dar tudo para ele, mas será que você tem que dar tudo? Pode dar tudo? Precisa dar tudo? Deve, né? Deve dar tudo? Não sei, porque, cara, nós, Plínio, o que nós somos, lógico, nossos pais nos iniciaram, mas muita coisa a gente fez sozinho.
Gamamos pra caramba. Sim, mas é aí que a gente construiu o nosso mundo. Então, assim, Exato. a gente não pode e não deve fazer pelo outro, o que o outro Sim. pode e deve fazer por si mesmo. Exatamente. Muito Certo? Isso acho que é do Lincoln, essa frase. E o que acontece? A gente... Eu tenho certeza hoje, como pai, né, e pelas mães que eu conheço também, que todos os pais e mães fazem o melhor para os seus Sem filhos, dúvida. dadas a sua Ó, percepção do mundo e as suas limitações. Uma coisa que eu percebo é o seguinte, cada um dá o que tem. É. Não vai dar o que não tem. Se você recebeu aquilo, é porque só aquilo que tem. Ah, meu pai falou, mas de repente ele só tinha aquilo. Aí desculpa te interromper, mas tem uma história, acho que é tibetana essa história, né? Que diz que a alma não tem sexo, né? Mas ela se apaixona pelo casal, né? E aí nasce como filho. E que assim, a alma escolhe aqueles pais. Né? Existe um lance e chegar pro meu filho, você que escolheu, cara, o problema seu. É que muita coisa, lógico, você quer ajudar, quer... Pô, mas eu tentei ter filho com a Adriana, cara, e não rolou. Deus sabe o que faz. Pois é, exatamente. Né? Eu acho que aí é a minha crença nisso, porque... E, cara, quando eu reencontrei a Ana, eu já era apaixonado por ela na faculdade. Ela não dava a mínima, eu arrastava um... Todo mundo sabia que eu era apaixonado. Eu tenho meus amigos da Psico ainda, que a gente se reencontra, e todos eles lembram o quanto eu arrastava um bonde por ela, né? E ela não dava a mínima. E quando a gente se reencontrou, aliás, assim, uma puta história legal de contar é de quando eu conheci a Adriana, minha primeira esposa, e quando eu reencontrei a Ana, né? Que é uma história mística, inclusive. Que eu tenho certeza que Deus pôs a mãozinha ali. E das dificuldades que eu enfrentei também, das burrices que eu cometi. Não, essa é uma outra coisa que a gente pode fazer Porque, cara, ninguém é perfeito, a gente também não é, e a gente errou pra caramba também. São decisões erradas, né? São posturas erradas, então... Minha maior cagada foi querer peitar a mãe da Ana. Tá borrada. Exatamente. Então são coisas que a gente... É uma coisa que eu li, é o seguinte, ó. Nós temos que lutar boas batalhas, né? Porque nós vamos lutar. Porque tem uma parte também que fala, lutei o bom combate. Se você lutou o bom combate, é porque tem um combate que é ruim. É verdade. São lutas que você não precisaria lutar. Essas lutas você tem que fugir delas. Por quê? Porque, manja, vitória de pirro, você ganhou, mas não vai levar. E aí? O que é a vitória de pirro? Vitória de pirro é uma história de são dois reinos, né? O cara luta contra o outro, ele vence, só que ele vence, mas 90% do exército dele morreu. Puta que merda. Entendeu? Vitória de pirro. Você ganhou, mas e aí? Adiantou essa vitória? Nenhuma. Porque você ganhou e se fudeu. No Arte da Guerra de Sun Tzu, ele fala que a melhor vitória é não entrar em combate. Sim, lembra do filme do Bruce Lee? Lutar sem lutar, né? Lutar sem lutar. Como é que é isso? Entra no barquinho. É isso aí, velho. Operação Dragão. Operação Dragão, exatamente. Essa história é ótima, cara. Essa história é ótima. Então, exatamente isso. Fight without fighting. Lutar sem lutar, né? Mas então, é a mesma história daquele que a gente falou do samurai, né? Tem aquelas casinhas na beira da estrada no Japão, porque ele tinha que pernoitar. Passou um samurai, entrou pra dormir, tinha um bandido, lutou e perdeu. Passou outro samurai, lutou com o bandido e ganhou. Passou o samurai, pressentiu o perigo e foi embora. Ele simplesmente... Só que aí já é uma questão de percepção, né? Não rolou um fight, ele percebeu que podia rolar e saiu Mas fora. Você sabe que depois que eu comecei a treinar Aikido, a gente escolhe caminhos que não tem que ter briga. Sim. Antes de treinar Aikido, tempo de colégio, cara. A gente via brigando, eu apanhava. A gente, Operação Dragão, a gente vivia com um chaco na mão, lembra? Lembra do chaco? Lembro. É isso, pô. E aí a gente começou a treinar Aikido, isso deu uma segurança pra gente. Então, sabe o que eu acho? Melhorou a nossa autoestima. Sim. Porque na nossa idade, a gente muito inseguro, né? Nossa autoestima tá lá embaixo, você fica com vergonha, com medo. Uma noção, mesmo que seja mínima de defesa, combate, de defesa, te dá uma puta vantagem. Porra. Primeiro que assim, essa mudança de postura, a gente não cheira medo, porque os bullies, né? Os caras sacanas, a adrenalina não transpira, eles sentem pelo cheiro o nosso medo, que nem cachorro, né? Sim. Cachorro só ataca e sente cheiro de medo. Né? Então,
Isso é muito louco. Escuta, a gente precisa fazer o capítulo da Assunção, o capítulo da Adriana. Lembrou, né? Então, Chai. Campinas vai ter que ter 2 capítulos, né? 2? É, uma interseção com a Assunção e depois com o Aikido. Ah, sim. Campinas, sim, né? sim. Campinas tem... Aliás, Campinas tem uma história legal pra caralho que eu preciso acrescentar. Aí já é num outro projeto que é meu projeto da astrologia, vai. Ah, é? Tem? É. Já que a gente tá falando timeline, né? Uhum. Quando eu fui estudar astrologia, tem uma puta história de como a coisa foi rolando e tal. Aí eu montei um grupo, a gente tava com um grupo de estudo e eu... Ser peixes é uma merda, né? Porque você demora pra decidir pra onde vai, você pega a mochila, põe nas costas, mira na direção, vira 180 graus e vai na direção oposta. Estudando astrologia, papapá, quando eu entrei numa livraria, eu tinha que dar uma aula sobre os planetas, né? Aí eu ia passear, adoro livraria, entrei numa livraria e vi um puta livro legal sobre os planetas, um livro de astronomia, né? Aí eu usei de desculpa pra que eu tinha que dar aula, né? E comprei. Você vive inventando desculpa pra gastar dinheiro, né? Aí, só que aí eu dei uma aula pro pessoal sobre os planetas físicos. E mais o simbólico, claro, né? Falei do simbolismo dentro da astrologia e tal. Mas aí é o seguinte, os astrólogos modernos não olham pro céu, olham pro computador. Ah, sim. E as meninas... Bom, era aí um bando de mulher, que também é outra história que foi legal pra caralho. Mas aí elas adoraram as imagens. E eu tenho um amigo meu, astrônomo, que é... Na época ele era o diretor do observatório lá de Campinas, no Taquaral. Sim. Né? Eu tinha encontrado com ele, eu falei, posso trazer minha turma de astrologia aqui para assistir, né? Claro, tal, bicho, eu levei, bicho, a mulherada adorou, cara, foi super legal, olhar pro céu mesmo, ver as coisas. E esse cara tem uma história legal também, porque ele, a gente se conheceu dando aula no Colégio Oswald de Andrade, em São Paulo. Eu dava aula de fotografia, ele dava aula de astronomia. Era optativas que tinha. Puta colégio legal pra caralho. Conheço. E esse cara é um puta cara legal. É o Rodrigo Póvoa Faria. Tem até um livro dele. E a gente trocava muito figurinha. E ele, como astrônomo, e o cara, assim, um puta comedor, tá? Então ele aprendeu astrologia só pra chavecar a mulherada. Ele não acreditava. Eu conheço um amigo meu que faz astrologia só pra fazer isso aí também. Gozado, deve ser. A merda é que atualmente eu só leio uma astral, não tá rolando nada mais. Assim, eu me empolguei, sabe assim, me empolguei com... Mas o Romildo, quando ele foi lá para esse observatório, ele me convidou para conhecer, fui lá, ele botou a luneta, vimos o Saturno com luneta mesmo, super legal. E ele tinha um cara que trabalhava com ele, que era um cara que não era formado em astronomia, mas sabe que o cara que é amador, ele ama o que faz, ele até vai mais fundo, né? Porque ele pesquisa mais. Ele ama muito aquilo, e fala não ser formado, até ele estuda mais. E aí o Romildo foi sacana pra caralho, me convidou pra sair, foi quando eu fui visitar, ele levou a gente pra um barzinho. Sabe a turma do gospel aqui? Sim. Ele chegou assim o Plínio é astrólogo, né? E pá, jogou com o cara, né? Aí o cara assim, cheio de gás, né? Falei, mas você tem razão, não afeta nada. Não é uma influência física. Aí eu comecei a falar do Jung, comecei do conceito de sincronicidade, aí comecei a falar, outra coisa, não é ciência a astrologia, é a mãe, né, da astronomia, mãe renegada, né, sim. Mas assim, aí a papo foi tão legal, e o cara, eu dei uma aula pro cara, né? Porque eu gosto tanto de ciência quanto dessas coisas esotéricas, né? E eu separo muito, né? Eu separo as minhas crenças da ciência, né? Eu não tenho capacidade cognitiva, né? Para entender Deus e nem para entender tudo da ciência, bicho. Essa frase do Neil deGrasse Tyson, o universo não tem obrigação de fazer sentido para você, é muito legal. Né? É que nem Deus, né? Que nem Deus. Então assim, a gente não tem, assim como as mulheres, porque eu descobri que eu não tenho capacidade cognitiva para entender as mulheres. Outra história que vale a pena anotar aqui é quando eu fiz o curso de astrologia, que aliás é outro capítulo, né? Astrologia. Mas isso você vai por tudo na sua timeline, Não, isso é da minha timeline. Depois a gente só vai pegando o que casa com o Aikido, o projeto do Aikido.
Mas fica um esboço para Não, projetos sim, futuros. vai estar lá, não, faz parte, né? Quando eu fui estudar, eu te contei a história, quando eu estava estudando lá, a professora estava falando dos conceitos, dos símbolos, né, do que é o feminino, do que é o masculino na mitologia, na astrologia, né, em todas as coisas de como que isso foi sendo construído, sei lá, há 4.000 anos, né? E aí a mulherada, a revolução sexual liberou as mulheres para fazer o que elas quiserem, né? Então elas começaram a dominar o mundo masculino. Só que o mundo masculino é um mundo que é o sexo para fora, né? Ele é o visível, né? Então as mulheres já assimilaram o mundo masculino e estavam reclamando, eu e mais 8, eu fiquei caladinho, né? Porque 8 mulheres reclamando que os homens não tinham ainda entendido a questão do feminino, papapá. Isso em 1986. Aí eu fiquei chateado, e eu sempre fui um cara que, né, sempre defendia as mulheres, sou fã das mulheres. Falei, elas têm razão, eu preciso me melhorar como homem, conhecer o mundo feminino. Só que o mundo feminino é quitônico é grego para subterrâneo, isso é visceral. A magia da gravidez ocorre escondida dos nossos olhos, né? Elas são seres muito mais complexos, mais interessantes, né? E eu acho que, assim, o sexo superior são as mulheres, não tenho dúvidas disso, né? É que lógico. A gente cumpre uma função. Todos os lados têm a sua vantagem e desvantagem, mas o forte, eu entendo que o que acontece, independente de ser homem ou mulher, eu acho que a questão da harmonia, que nem o Aikido, acontece quando os dois se juntam. Sim. Quando cada um sim. respeita. Mas tem que se respeitar, porque o homem, Sim, ele tem que ser homem, não pode ser um cara afeminado. E a mulher não pode ser masculinizada. Tem que ser essa harmonia, aí sim, gera uma coisa que é a família, né? Então, aí que rola? Caramba, é muita informação na cabeça. Muito na cabeça. O filme também do muito na cabeça. Melhor definição assim que eu vi também sobre a questão feminina e masculina é do Castanheda, né, no livro Segundo Círculo do Poder. Que assim, ele fala lá que o homem tem a direção, o falos dá a direção, né? Ele sabe para onde vai, mas ele não tem energia para ir. A mulher tem muita energia, que é a energia inclusive que gera vida. Um homem sem uma mulher, ele sabe para onde ir, mas não tem energia para ir. A mulher sem um homem tem muita energia, mas não sabe para onde ir. Sim, é verdade. Por isso que quando os dois se juntam e se harmonizam, né? Por isso que a nossa sociedade está separando, está fazendo separar homem e mulher, né? Para controlar a gente. Para controlar a gente. O ditado africano: quando você quiser ir mais rápido, vá sozinho. Quando você quiser ir mais longe, vá acompanhado. Vá acompanhado. Verdade. Então essas coisas são... Nossa, cara, a gente precisava conversar mais. Vamos conversar, calma, mas a gente vai... Não, conversar, organizar, né, capturar essa conversa, organizar essa conversa, destilar essa conversa. Onde vai ficar? Aqui. E sim, apresentar essa conversa. Mas eu acho que expressar essa conversa. Porque eu acho que o fato de a gente estar no brainstorm, a gente vai falando, vai colocando para fora, mas chegar a hora que aquilo vai ter uma linha de tempo, uma pauta, vai ter assunto, a gente vai especializar tudo que está falando em detalhes. Mas a nossa dificuldade, a gente é multi-assunto. É pra cacete, né? Nesse ponto nós nos aproximamos das mulheres, né? A gente é multitarefa, porque a mulher que é multitarefa. Você sabe que não existe multitarefa, né? Ah, não? É atenção dividida. Atenção dividida? As mulheres são melhores na atenção dividida que o homem e a gente não é tão bom nisso, né? Eu arriscaria. Eu também. Eu fiquei com água na boca, né? Olha, pequenininho, ó. Aquelas coisas, o que você gosta? Orelhuda, baixinha? Camisa chata. Ai, caralho. Desculpa, eu não podia perder. Eu também não. Cara, eu tô adorando essas histórias e ainda gravando pra posteridade, meu porra. Provavelmente vão prender a gente se ouvirem essas coisas que eu tô escrevendo. E o pior de tudo, vão prender a gente separado, que é pra não ter conversa. Vai pros anais da história? Bicho, vamos voltando. Venha com mais tempo. A gente vai ter que nossa, mas tudo bem, acho que faz parte.
Mas ó, espero que o meu esforço de hoje seja uma inspiração para você fazer a sua parte. Não, eu espero que o meu esforço também seja uma inspiração para você fazer assim. Conselheiro, super obrigado pelo esforço. Não, por enquanto tô conseguindo. Por enquanto tô conseguindo. Não, que eu consiga mais e que eu também consiga para nos ajudar nessa batalha aí. Bichão, Leão, Deus abençoe você. Deus abençoe Na você. paz aí. Obrigado por tudo aí. Não pus tudo ainda não, mas pode agradecer. Não. Caralho. Desculpa, eu podia ver. O que é? Caralho, uma foda. Eu perco a mulher, mas não perco a piada. Eu perco o amigo, mas não perco Ô, a bicho, piada. uma vez o Taquinho me chamou na chincha e foi correto o que ele fez. Ele virou pra mim e falou: perca a piada pra não perder a mulher. Ah, sim, como é diferente. Lógico. Ele Sim. foi. Puta, Não, aliás, lógico. ele tem outros capítulos aí. Não, também. porque, cara, a questão é a seguinte, Plínio. Dependendo do relacionamento, você não pode ficar. Não tem piada que não se conta, tem, né? Não tá, a gente sabe. A gente de tem aleijado, né? Piada de aleijado pra aleijado. É tipo, a gente tá junto, é diferente, né? Ele é uma merda. É uma merda. É uma merda, mas tudo bem. A força da natureza. Pô, mas você falou que não ia me picar. Não, mas eu vou contar a história do fundi com a minha amiga paraplégica lá, com a Ana Rita. Nossa. Aquela Mas então- história 10, cara. Mas Não, eu a sou gente primeiro se encontrou, era 12, não, 12 não, era... Como era que era na lanchonete? Lá É, na a gente foi em algum lugar. Pan-Americana? É, eu acho que foi em algum lugar. Depois a gente foi pra casa Que dela, era, né? que era uma... Não, era uma lanchonete famosa, Uhum. que ficava ali na Pan-Americana, e era plana, por isso que a entrada era plana, ela estava lá. A gente foi lá, a gente encontrou ela e uma amiga, Uhum. também paraplégica, É. e elas convidaram a gente para um fundi na casa da Ana Rita. E a gente foi Isso. depois lá nesse fundi e foi Exatamente. muito divertido. Foi. Aí que tinha a que era hemiplégica, né? Que era só muleta. Que quase sim. rolou uma história de vocês É. dois. Rolou um clima. Rolou um clima. Eu vou chutar, E chutar você, o tijolo. E você Eu foi ia contar as chutar o histórias. tijolo. Mas qual que era a piada que eu não queria que você contasse? Não era aquela de chutar o tijolo? Era do tijolo? Não, era uma. Era outra? Era... Cara, porque Precisamos lembrar dessa piada. é o agora. seguinte, é que nós somos sempre pessoas oportunas, né? Dependendo da situação, a gente Acho que é lembra. inoportuno, né? A gente lembra da A piada. nossa mente, eu acho que a definição de mente da yoga reflete muito a gente. Para yoga, a nossa mente é um macaco louco, bêbado, com o rabo pegando fogo, mordido por um escorpião. Puta que lá. E a gente junta, os dois macacos entram em ressonância, assim. Ressonância construtiva. Cara, deixa eu ir lá, senão a gente não... Falou, vai lá. Cara...